mais uma vez para podermos aprendermos mais a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical, tendo aí por a revista, né, o comportamento do crente, que com certeza vem aí, né, como que para lançar bases sólidas, né, na nossa caminhada cristã, no planejamento, acredito eu, claro, né, na pessoal aí, Luciana, Kézia, para que nós possamos estar firmados em alicerces que estão firmes, né, que estão realmente colocados, né, para que nós possamos entender qual que é a nossa conduta, como que nós devemos nos relacionar enquanto igreja, enquanto sociedade, e qual que é o nosso papel, né, dentro dessa lição e dentro desse projeto de Deus para a nossa vida, tá? Então, eu gostaria de estar orando, né, com vocês e pedindo a direção de Deus para que Deus nos conduza de forma simples, que possamos comunicar a palavra do Senhor de maneira bem sucinta e de maneira que seja aplicável, principalmente nas nossas vidas, e que isso gere frutos, né, pacíficos, né, frutos que glorifiquem a Deus por meio do corpo, que é a igreja, a noiva de Cristo, e que nós possamos aprender um pouco mais da sua palavra. Oremos então. Obrigado, Senhor, nosso Deus e Pai, pela oportunidade que temos de mais uma vez, Pai, nos debruçarmos, ó Deus, de deleitarmos, ó Deus, nos teus tão preciosos ensinamentos, que para nós é vida, Pai. Para nós é vida, é de maneira regozijante que nós queremos, ó Deus, estar, Senhor Deus, aprendendo e cada dia mais, Senhor Deus, aplicando e tornando-nos, ó Deus, a cada dia mais e mais parecido com a imagem do Senhor Jesus Cristo, com o caráter do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso padrão de imitação, o padrão de ética, é o nosso padrão, Senhor Deus. E que o Senhor, ó Deus, nos dê sabedoria e entendimento para que possamos aprender, Senhor Deus, e a sermos moldados segundo esse caráter tão único, Senhor Deus, um padrão excelente de conduta ética, Senhor Deus, ao qual é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos leve, Senhor Deus, a este que é o propósito do Senhor para todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, em nos tornarmos, ó Deus, participantes do Teu reino e sermos a imagem do Seu Filho, ó Deus, ao qual o propósito do Senhor, Deus, é nos fazermos a imagem do Teu Filho, Pai. Oramos a Ti e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, pessoal, é o seguinte, nós temos aí, né, na revista, né, nós tivemos aí as aulas da Luciana, do Eduardo, da irmã Terezinha também, ao qual também acompanhei, e, né, temos aprendido sobre a ética cristã, e nada mais propício, né, do que falar sobre o comportamento cristão, porque é a maneira como que nós evidenciamos a nossa fé e na maneira como que nós lidamos, né, com as questões do dia a dia, porque uma fé verdadeira, genuína, ela tem implicações na nossa vida social, né? Então nós temos que atentar, né, para essas coisas, porquanto igreja do Senhor aqui na terra, nós temos que ter esse cuidado, temos que ter esse zelo, esse amor, né, que a palavra do Senhor vai nos ensinar e que nós, né, por meio da palavra de Deus, nós vamos aprender, né, norteado aí pela revista, mas que a bússola, a essência, ela se encontra na palavra de Deus. Então, eu gostaria que você pudesse abrir o texto básico, né, o nosso texto básico está em Romanos 12, 13 e 14. 13, 12 e 14, tá? Eu te aguardo aí, tá? Se quiser pegar a sua Bíblia para nós acompanharmos. Ok? Romanos 12. Quem já tem a revista, fica até mais fácil, né? Porque já estava aí, né, o texto já está na capa aí da revista, da aula. Então vamos lá. A palavra de Deus diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. De novo. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então, né, desse texto básico,
nós vamos aí discorrer, né, na lição, e vamos extrair 5 princípios básicos, né, de quem, né, vive, né, de quem procura entender e viver esse papel, né, ao qual nós somos chamados a viver. E o tema da nossa lição hoje é o amor no seio da comunidade cristã. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem um padrão para que nós possamos desenvolver, né, para que nós possamos nos desenvolver na questão do amor, né, ao próximo. Aqui nós temos aí os 5 princípios que nós vamos trabalhar, né, que vai falar sobre a esperança, sobre paciência na tribulação, né, oração perseverante e a hospitalidade, onde nós vamos trabalhar todos esses princípios aí para que, né, nós possamos entender como que deve ser esse amor, né, no nosso meio, como que deve ser a nossa atitude, né, com situações, a irmãos que estão passando por necessidades, a irmãos que estão passando por algumas tribulações. Qual que é o nosso dever, qual que é o nosso, a nossa obrigação, né? Porque é isso que o Senhor espera de nós. Não é como se fosse uma dica, né? Se você pudesse fazer, não. Nós entendemos que, né, as ordens aqui, elas são quando há, né, o imperativo, né? Nós podemos ver: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, ou seja, sejam, né? É o imperativo, é uma ordem, né? Aí sejam pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Nós vemos aqui Deus dizendo que sejam, né? Não é uma decisão, né, de fazer, eu faço ou não faço. Se nós somos igreja do Senhor, né, se queremos ser uma igreja saudável, uma igreja que realmente vive e proclama as grandezas, né, e as boas novas do Senhor Jesus Cristo, e procura viver isso em prática, o Senhor nos deixou, né, uma conduta a qual nós vamos aprender agora, né, o que nós devemos fazer, quais são as nossas implicações dentro desse projeto de Deus, onde ele fala, sejam, né, ele nos dá uma ordem que está no imperativo, então nós temos que obedecer à ordem. Isso se nós somos, né, igreja do Senhor, se nós somos filhos do Senhor, se nós somos salvos no Senhor, nós não iremos oscilar, nós não vamos achar desculpas para isso, mas nós vamos atender ao pedido, né? Ao pedido não, a uma ordem, né? Tem que deixar bem claro, uma ordem do Senhor para que a gente possa realmente aplicar e viver esse evangelho na prática, tá bom? O versículo chave é Romanos 12:12, né? A qual diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então, o texto chave, né? Esse texto chave vai estar sempre, né? Eu já falei ele algumas vezes, acho que é legal ele estar na nossa mente, porque vai se trabalhar dentro desses 2 versículos, na verdade, né? Romanos 12 e 13, na verdade, tá bom? Então vamos lá. O alvo da lição é que você vai entender a necessidade de viver a vida cristã dentro dos mais altos padrões de comportamento inspirado por Jesus. Então, assim, o alvo dessa lição é que nós vamos aprender, né, nós vamos entender a necessidade de viver a vida cristã dentro dos mais altos padrões inspirados por Jesus, ou seja, Jesus é a nossa inspiração maior, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso orientador. Não somente isso, não é de uma forma didática ao qual Ele escreveu, né, deixou registrado na Palavra de Deus, mas Ele se tornou o verdadeiro exemplo, porque Ele viveu na prática, né, todas essas questões que nos atribulam, né, que trabalham em nós a paciência, que vai trabalhar as situações da vida cotidiana. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, Ele enfrentou todas elas e, né, a maior de todas, né, que é padecer numa cruz, né, morreu, né, sofrer a morte de cruz, a qual a palavra de Deus diz, e Ele não abriu a boca, ele não blasfemou, Ele não pecou. Ou seja, Ele é o exemplo, Ele é o padrão excelente de Deus para mim e para você, que somos chamados, né, e se nós nos denominamos cristãos, já não há mais o eu não tenho sangue de barata, eu não sou assim,
ah, isso é com aqueles irmãos lá da igreja tal. Não. Esse é um padrão para a igreja universal do reino, não a do Edir Macedo, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está aqui na terra, e que ela é a noiva de Cristo, e ela se submete às ordens de Cristo, o qual é o cabeça. E nós, como filhos obedientes que nós devemos ser, e privilegiados, né, por fazer parte dessa grande salvação, dessa grande extensão de salvação, nós temos que obedecer, somente obedecer e cumprir as ordens a qual o Senhor Jesus Cristo, ele convoca, nos conclama, né, como igreja, para cumprirmos esses princípios éticos de alguém que conhece e procura viver a palavra de Deus, ok? Então, nós temos aí os 3 alvos, né? Nós temos 3 alvos que a gente precisa seguir, que é: o aluno será capaz de saber, ou seja, entender seu papel como cristão na sociedade. Então nós vamos entender o nosso papel como cristão nessa sociedade ímpia, né? Nessa cultura totalmente ímpia, totalmente ao inverso dos princípios, dos conceitos da palavra de Deus. Então nós somos inseridos dentro de um contexto a qual nós somos desafiados a viver o nosso cristianismo na sua integralidade, né? Porque é fácil ser cristão dentro de uma igreja, com pessoas que muitas das vezes professam e também estão vivendo a mesma caminhada que nós, mas nós somos chamados para entender qual que é o nosso papel como cristão na sociedade, né? Na sua prática esportiva, com as pessoas que lidam com você, né? Enfim, na igreja, onde você convive com as pessoas também, no meio familiar, ou seja, em todo e qualquer lugar que você tiver, né? Você vai entender qual que é o seu papel como cristão dentro dessa sociedade. Sentir, que é o outro alvo, são 3 alvos, tá? Saber, agora eu vou falar o sentir. Sentir, ou seja, desejar influenciar positivamente a sociedade, né? Desejar influenciar positivamente a sociedade. Qual que é o meu papel como cristão? É eu poder influenciar de maneira positiva essa sociedade ao qual está nas trevas, ao qual a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, onde as trevas realmente imperam, onde as pessoas tropeçam ao meio-dia, ou seja, elas não têm entendimento, não têm discernimento sobre as coisas mais simples da vida. E nós, como chamados para ser a sua igreja, lavados, remidos no sangue de Jesus, temos a mente de Cristo, o Espírito do Espírito Santo de Deus habitando em nós, para nos levar, né, uma prática das boas obras, de viver de maneira piedosa. Nós somos por Deus chamados. Então sentir significa desejar influenciar positivamente a sociedade. Agir, aí que é interessante, Deus também nos conclama a agir, ou seja, fazer uso de seus dons em favor da sociedade. Ou seja, nós que temos recebido do Senhor dons e talentos, que nós sirvamos, que nós venhamos a servir a comunidade da fé, a nossa sociedade. Que Deus possa estar usando aquilo que Ele colocou nas minhas mãos para que eu possa servir as pessoas do meu bairro, as pessoas da minha vizinhança, as pessoas da minha cidade, as pessoas do meu país, as pessoas do meu estado, né? País depois, mas estado antes, mas da mesma forma, Deus me chamou para abençoar, para poder usar os meus dons e talentos, a qual provenientemente eles vieram de Deus. Então não provém de mim mesmo, não provém para que eu possa me ensoberbecer, me autopromover, me autoexaltar. Não é esse o princípio dos dons que Deus ele nos confere, né? Ele nos confere dons e talentos para que a gente possa usar em prol do reino de Deus, para servir a igreja, para servir a sociedade, que precisa ver a esperança que há na igreja, para que ela possa ser agente influenciador de vidas, né, que jazem ali nas trevas, ok? Eu gostaria de fazer 2 perguntas, né, para você. Eu gostaria que você pudesse pensar, que você fosse sincero, né, diante de Deus, que você pudesse examinar o seu coração e que pudesse colocar, né, a luz do Espírito Santo para que possa sondar, né, e Ele sonda verdadeiramente, e que Ele possa te convencer. Ou seja, vou fazer 2 perguntas, você pode pensar sobre esse assunto, ok? Será
que nós nos preocupamos com o nosso comportamento no meio social em que vivemos? No caso, família, igreja, comunidade em geral? Repetindo, será que nos preocupamos com o nosso comportamento no meio social em que vivemos? Será que a gente se preocupa mesmo no nosso meio social em que vivemos? Isso eu quero dizer também. Família, né? Nós temos aqui os pontos que vai ser abordado. Família, igreja, comunidade em geral. Você tem se preocupado com isso? Sinceramente. Você tem levado isso a sério? Gostaria que você pudesse pensar. Bom. Ok? Acredito que você possa ter refletido, assim como eu também refleti, claro. 2. Temos exercido influência positiva sobre as pessoas por meio de uma vida cristã inspirada na palavra de Deus? Será que nós temos exercido influência positiva sobre pessoas por meio de uma vida cristã inspirada pela palavra de Deus? Será que eu tenho influenciado pessoas com o meu proceder, né, por meio de uma vida cristã, o qual é inspirada na palavra de Deus, ao qual eu me submeto, a qual eu procuro viver na essência e na dependência de Deus? Será, meus irmãos? Nós devemos ser sinceros quanto a essas duas perguntas aqui importantíssimas, que eu acho que são cruciais para a minha vida e para a sua vida e para o corpo ao qual nós pertencemos hoje, né? Como o tema da lição está dizendo, né? O amor no seio da comunidade cristã. Então nós temos que ter todo esse cuidado, né? E nós temos sim que nos preocupar com o nosso comportamento, onde nós trabalhamos, onde nós convivemos com pessoas, onde nós criamos relacionamentos, laços. Como que a pessoa ela pode, se nós perguntarmos assim para alguém sobre, olha, lá onde você trabalha, onde você estuda, onde você se comunica, onde você se socializa, onde Deus te plantou, essa é a grande verdade, onde Deus colocou você para ser ali o servo do Senhor, para ser o agente, o embaixador, né, do reino de Deus naquele lugar, que muitas das vezes o pastor não pode chegar, um líder, né, de alguma liderança, enfim, de algum ministério da igreja, ele não pode chegar, e Deus levou você. Qual tem sido a sua responsabilidade e preocupação com essa tão preciosa missão que é dada por Deus, o qual, né, se você é cristão, Deus ele exige de mim, de você, sejam pacientes na tribulação, na oração. Nós precisamos desenvolver isso. Precisamos desenvolver o viver em santidade, o viver para a glória de Deus em todo o tempo, em todo e qualquer lugar em que nós estivermos. Isso se chama viver piedosamente. Gostaria que você guardasse muito essa palavra. Viver piedosamente. É o que Deus quer de mim e de você. Que nós vivamos piedosamente. Primeiramente, nós iremos aprender isso com o nosso lar. Iremos aprender isso dentro da nossa casa. Acredito assim que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele nos colocou, acho que no colégio seminário, no seminário, né, teológico mais maravilhoso que existe, que é a família, né, a palavra de Deus dentro do lar, e a família, para você viver a dinâmica do conhecimento ao qual nós vamos obtendo por nos relacionarmos com Deus, e aí a vida prática, ela se torna algo assim tão natural do nosso meio, da nossa família, que nós vamos se desenvolver, nós vamos lidar com questões a qual nós somos nós mesmos, não há máscara, não há como haver hipocrisia dentro de um lar, não há como você e eu enganarmos a nossa própria esposa. Por um tempo até que vai, mas não tem como. Então o caráter cristão ele precisa ser desenvolvido dentro dos lares, né? Na educação dos nossos filhos, no pastorear o nosso lar, a nossa esposa,
né? Podemos estar juntos, podemos investir um na vida do outro, na cumplicidade, no amor, no cuidado, no zelo. E são tudo conhecimentos extraídos da palavra de Deus, onde nós precisamos, para que quando a gente for para a sociedade, onde Deus nos plantar, e Deus, pelo seu propósito, né, que já antes da fundação do mundo, Ele já realmente efetuou em nós a sua salvação, Ele nos colocará em lugares que, né, pelo controle, pela decisão da sua própria vontade, Ele nos colocará em lugares que Ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Mas é para o cumprimento do propósito de Deus. E aí, como que nós vamos lidar com aquela situação? Como que nós vamos reagir a tudo isso? E a palavra de Deus vai nos nortear, tenho certeza, sobre esses assuntos. Vamos lá? Nós, os cristãos, enquanto aguardamos a volta de Cristo, temos deveres sociais e éticos, os quais são como parâmetro para nossos comportamentos, para nosso comportamento. Fazemos parte da sociedade e temos que exercer influência sobre ela. A Igreja de Roma, destinatária do texto sagrado que estamos estudando nas lições 3 e 6, vivia num clima hostil ao Evangelho. Eles deveriam, no entanto, exercer a vida cristã ativamente. Né? Ativamente eles deveriam viver a vida cristã, né? Brilhando no meio das trevas. O que determina... Deixa eu só aqui rapidinho. O que determina... Só um minutinho. O que determina o proceder não é o sistema ao nosso redor, mas os critérios claros descritos na palavra de Deus, que está em Romanos 12, 2, que diz o seguinte, né? Olha só, como a sociedade, ela não pode, ela não deve nos influenciar, né? Por que não pode nos influenciar? Porque nós não somos mais cidadãos deste mundo, gente. Meus irmãos, nós não pertencemos mais a este mundo. Nós somos desarraigados, né? As nossas raízes, elas foram tiradas, ou precisam ser tiradas, para essa cultura, né? Para esse estilo de vida ao qual o mundo vive, o mundo segue, né? Fielmente, obedecendo às suas culturas, às suas ideologias, enfim, eles vão seguir por esse caminho. Mas eu e você, meus irmãos, nós temos que preservarmos a cultura dos céus. Não é o sistema que vai dizer, não é o sistema que vai lidar, vai dizer como que eu educo meus filhos. Não é o sistema que vai dizer como que eu lido com a minha esposa, como que eu lido com as questões particulares da minha vida. Não é esse sistema, não é, né, esse sistema que a Bíblia fala que é caído, né? É um sistema caído, do mundo caído. Ou seja, não vai dar frutos que glorificam a Deus se eu andar nessas condutas. E Romanos 12, 2 vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, ou com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que seria isso? Né? E não vos conformeis com este mundo, com esse século. É aquela ideia, nós já ouvimos bastante na igreja, que fala sobre a metanoia, sobre a mudança radical de pensamento, a qual existe no cristão, no genuíno, no servo de Deus, naquele que não está em paz com o pecado, né? Aquele que sim está em luta, está em guerra contra o pecado, o qual trava lutas diárias contra o pecado. E quando nós realmente nos entendemos, não vos conformeis, não nos amoldeis, né? A caixinha não se amolde de acordo com esses pensamentos, com essas condutas pecaminosas, pagãs e de fato condenáveis, aonde, né, o mundo caído segue a passos largos para a perdição eterna. E aí eu e você, meus irmãos, tendo a inspiração de Deus, né, pela palavra de Deus, pela lavagem da palavra, nós podemos todos os dias, nos nossos lares, podemos, pela lavagem da palavra, através de um momento que você pode tirar com a sua família e purificá-los pela palavra de Deus. E nós temos isso como coisa mais difícil desse mundo,
de nos reunirmos para podermos falar, podemos conversar, podemos ler a Bíblia juntos. É algo assim que é assustador o que está acontecendo no meio cristão evangélico brasileiro. A dificuldade que nós estamos tendo de reunir as famílias para o tão tradicional e para muitos aí, infelizmente, antiquado ou disfuncional por causa dessa cultura, por causa da sociedade. Nós estamos deixando de lado o culto doméstico, aonde nós podemos nos fortalecermos, que nós podemos não ser moldados pela cultura aí de fora. Que eu falo para vocês, meus irmãos, a gente consegue muitas vezes, que nem o pessoal diz, maratonar nas Netflix da vida, em vídeos de YouTube, em navegação diárias, o tempo diário de navegação em Facebook que nós temos, na internet, muitas das vezes sem produzir, nos edificar, e aí nós estamos nos alimentando de uma cultura que não tem dignidade alguma, o qual perecerá muitas das vezes, e nós temos essa dificuldade tremenda de nos disciplinarmos espiritualmente, e estamos deixando de lado as ordens que Deus nos dá, as ordens que Deus nos concede por sua misericórdia e graça, e nos dá graça para isso, para praticar isso, porque Deus não pediria para nós, sejam pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhar as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Deus está dizendo que sejam, pratiquem isso, ou seja, Ele pede e não dá capacidade, Ele não provê a maneira de como isso deve acontecer. Claro que Deus provê, visto que, e na carta de Pedro ele vai falar, na carta de Pedro, a palavra de Deus vai nos ensinar que, só pegar aqui só um momentinho, 2 Pedro vai dizer o seguinte, olha só: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, se você ler o texto, 2 Pedro 1,3 vai dizer: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, é o que eu e você precisamos. Deus, Ele nos deu, Ele nos dá por graça. Deus nos dá por graça. Nos foram doadas todas essas coisas para que nós sejamos conduzidos à vida e à piedade, para o pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, ou seja, virtude elevada. Olha só o padrão de Deus, a excelência de Deus, padrão de moral de excelência. Então, se nós não nos apropriarmos dessa verdade, e a gente dizer, mas não é para mim, tal, é que nós estamos nos amoldando segundo o curso deste mundo. Nós não estamos priorizando o que a palavra de Deus diz, o norte que ela está dando para nós. E que nós temos que entender, gente, estamos sim numa guerra. Não é brincadeira, não. Uma guerra que vai valer de tudo, então vai estar valendo de tudo aí. E que nós temos que estar o quê? Amparados, escorados, alicerçados, arraigados na fonte da vida, na palavra de Deus. E que possamos nos exercitar na piedade, que a palavra de Deus mesmo diz, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa que agora há, que agora já existe, e a da que há de vir. Ou seja, precisamos viver piedosamente para cumprir os propósitos, aonde quer que nós estejamos. Aonde quer que nós estejamos. A palavra de Deus diz: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós.
Paulo fala constantemente aos romanos sobre o tema da esperança, ok? Talvez já o estivesse preparando para um futuro difícil. A alegria da esperança dos crentes ajuda-os a suportarem as cargas das reivindicações que se seguem, ou seja, sofrimento, paciência, hospitalidade, perseguição e choro. Só quem mantém uma esperança viva em Cristo pode passar com alegria pelos caminhos citados. Martin Friesman nos ensina que a esperança é um subproduto do amor. Paulo une os dois, diz Freeman. A esperança cristã não apenas dá coragem e resistência em aflições prolongadas, mas dá ao cristão aquela largueza de coração que o torna receptivo às necessidades de seus irmãos na fé. A esperança cria a capacidade da alma bendizer os próprios perseguidores. Então, assim, a esperança, meus irmãos, é algo extraordinário. E por isso que eu falei para vocês, viver piedosamente, porque nós temos a esperança de vivermos e já desfrutarmos agora nessa vida, né? Quando procuramos viver piedosamente, ou seja, levarmos Deus a sério, vivermos diante da face de Deus e sabemos que todos os nossos atos devem glorificar a Deus. Quando nós entendemos isso, a esperança, ela nos ensina a passar pelos mais diversos caminhos e atalhos que a vida vai nos colocar muitas das vezes. E a esperança em Cristo, aqui Paulo, né, já acreditando, já sabendo, Deus já preparando que eles iriam viver momentos ali dificílimos com a perseguição em Roma, e ele vai dizer, né, que eles possam ser perseverantes, pacientes, que eles tenham a esperança, que eles exercitem a sua vida piedosa e que eles saibam que aquele que prometeu há de cumprir aquilo que foi falado, ou seja, que a salvação eterna era a certeza a qual eles precisavam entender e saber que ainda que se lhes custassem a vida, todo aquele sofrimento, todo aquele choro, toda aquela questão, toda aquela perseguição, ela iria redundar em glória a Deus. E para um cristão verdadeiro e genuíno, não tem coisa mais preciosa do que você glorificar a Deus. Não há nada mais precioso nesse mundo que eu possa fazer, que eu me alegre, que eu possa me tornar participante, que não seja glorificar o meu Senhor. Não há nada de mais especial na minha vida que eu não devo fazer que vai dar alegria plena, que é fazer o quê? Para glorificar o Senhor. E quando eu não faço, Deus, é difícil, Senhor. Machuca a gente. Isso é terrível. Nossa alma é afligida. Nós somos compungidos. Algo dentro de nós é o Espírito de Deus, porque Ele não nos criou. Nós somos agora nascidos para viver a natureza divina, para as coisas divinas, olhar e viver espiritualmente, agora vivos numa nova fé, em convicção e certeza. E aí, a pessoa que tem essa esperança, ela tem a capacidade até de bendizer os seus perseguidores, os seus algozes. Os seus algozes, aqueles que estão ali matando, surrando, flagelando, humilhando. Foi o caso dos cristãos que também em Roma foram lançados nas arenas para os animais, foram como espetáculos para o mundo. Eles tiveram, sabe como que eles faziam, pessoal? Pela esperança, qual nós estamos aprendendo aqui, é uma ordenança, né? É algo que Deus está dizendo, né, no imperativo: tenham, né, esperança, sejam pacientes na tribulação. Que tribulação mais difícil que essa? Eu imagino aqueles cristãos entrando, a mãe com seu filho, seu bebezinho no colo, o seu filhinho de 2 anos, eu no meu caso, imagina eu com o Bernardo, meu filho, arrastando ele dentro de uma arena, cercada de um monte de pessoas,
querendo ver as feras entrarem e arrancar a cabeça, as garras daqueles leões cortarem a pele como se fosse um papel, os órgãos expostos ali. E sabe como que eles entravam na arena, gente? Olha o cristianismo que nós estamos vivendo, pelo amor de Deus. Vamos acordar. Vamos levar a Deus a sério, vamos levar a vida com Deus a sério, meus irmãos. Eles entravam louvando, glorificando a Deus. Como assim? Eles eram piedosos. Eles tinham por regra de fé obedecer a Deus em tudo, ainda que lhes custassem a vida, porque a vida deles, a esperança deles não estava ali somente, onde o corpo iria sofrer, ia padecer, onde você vê seu filho morto, mas a esperança estava no céu, em ver aquele que os chamou particularmente e poder habitar com ele eternamente, que é o Senhor Jesus, os quais o Senhor convocou aquele povo para viver naquela época, para me ensinar, para mim e para você, que estamos vivendo, sabe, um cristianismo ralo, um cristianismo sem essência, um cristianismo que não condiz, que, sabe, que não tem nada a ver, que nós não conseguimos tirar do nosso dia 30 minutos, 1 hora, para o qual, né, o reino ao qual eu pertenço, o reino dos céus, onde essa cultura do céu tem que estar em mim, eu não consigo parar, eu não consigo dedicar o meu dia para a glória de Deus, eu não oro, eu não tenho vida devocional, eu não consigo fazer o meu culto doméstico, eu não consigo fazer nada das disciplinas espirituais que Deus exige que eu viva, porque quando vier uma perseguição semelhante a essa igreja, nós possamos alegrai-vos na esperança, alegrai-vos nesta esperança, nessa firme esperança, alegrai-vos, 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 regozijai-vos na esperança. Será que nós nos alegraríamos, de fato? Ou se nós sucumbiríamos, nós iríamos sucumbir, desculpa a palavra, nós iríamos sucumbir à nossa fé, a qual, muitas das vezes, pode ser que não seja uma fé genuína, uma fé que realmente se converteu e se arrependeu ali dos pecados e que hoje procura viver à luz daquilo que Jesus, a palavra de Deus, ensina, a qual o padrão da excelência, o padrão alto, elevado, né, de padrões e comportamentos inspirados por Jesus deve ser a minha regra de fé, deve ser a minha busca como cristão. Se isso não ocorre, é porque de fato alguma coisa está errada. Ou se de fato isso acontece e eu não estou em paz, eu não quero viver desse jeito, meus irmãos, encorajo você a buscar essa essência do reino de Deus, que é poderoso para cumprir, porque foram doados todas as coisas que conduzem a vida e a piedade. Nós podemos ver e testemunhar a palavra de Deus testemunhando contra nós. Foram doadas todas as coisas que conduzem a vida e a piedade. Então, se foram doadas, está à disposição minha e sua. Só que o que acontece? Nós precisamos nos dispor a buscá-las. Nós temos que nos dispor ao quê? A dar prioridade, a dar o devido lugar, ou seja, a prioridade da minha vida tem que ser essas coisas, porque por elas eu viverei, por elas eu andarei aqui na terra. Ou não é diferente com outras coisas? Né? Quem gosta de futebol, a gente vê, eu não consigo, na verdade assim, nós que gostamos de futebol, gostamos de futevôlei, gostamos de uma atividade esportiva, pessoal, a gente não tem a mínima dificuldade de achar um horário na nossa agenda para tal coisa. Não tem, assim, vou sair do meu trabalho, um momento aqui assim, mas eu consigo achar horário para aquilo, por conta que eu vivo para aquilo, eu consigo viver para aquilo. Agora, um chamado celestial, uma convocação celestial, a qual você é embaixador do reino, neste presente momento, que cabe à nossa geração alcançar a próxima.
É responsabilidade nossa, desse período da igreja, que nós devemos alcançar essa geração. E as gerações futuras, elas vão alcançando as próximas. Essa é a nossa obrigação como cristãos que somos. Qual que é o legado das gerações futuras, se assim Deus permitir que o mundo siga o seu curso e que ele não intervenha? Mas qual que é o legado que nós vamos deixar? Se nós damos dignidade a tantas coisas nós damos dignidades, a qual elas não têm dignidade nenhuma, porque são passageiras, transitórias. É como Paulo estava falando para Timóteo: olha, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, se a gente dá muita atenção para aquilo que é transitório, terreno, dá dignidade como se fosse algo eterno, nós estamos trocando isso aqui com a piedade que realmente sobrepõe. Porque essa sim tem a esperança do tempo presente e a da glória futura que há de vir. Porque a piedade conduz a isso. O que é piedade também, gente? Exercitar-se na piedade, ou seja, o meu ciclo de amizade, os meus relacionamentos, tudo aquilo que eu intenciono fazer, deve ser com o intuito de glorificar a Deus. As minhas conversas, elas também têm que ter o quê? Que levem eu comunicar os princípios e valores a qual eu vivo. Se não, eu devo tomar cuidado com as conversas, devo tomar cuidado com a minha língua, devo tomar cuidado com as minhas atitudes. E eu louvo a Deus quando eu tenho irmãos que me corrijam. Eu louvo a Deus quando eu tenho alguém que me chama a atenção. Porque eu sou corpo com essa pessoa. E se ela não me vê, se ela não vê isso em mim, cara, e eu não tenho a sabedoria de Deus para poder discernir isso, eu não sou parte do corpo. Mas nós temos que atentar para essas coisas, meus irmãos. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Só um pouquinho. Embora haja o sofrimento presente, o cristão se alegra nas promessas de Deus com esperança. E a finalidade da esperança é a redenção de nossa alma. A expectativa do cumprimento da nossa fé enche-nos o coração de júbilo, a despeito das circunstâncias externas e das condições negativas que, vez por outra, afligem a vida de todos nós. Alegria e ânimo nos são proporcionados quando contemplamos pela fé a concretização de nossa esperança espiritual em Cristo. Então, quando nós passamos pelos momentos difíceis, pelas tribulações, pelas lutas, perseguições, nós podemos nos regozijar, nós podemos e devemos nos alegrar em Cristo Jesus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a tribulação, a luta, ela vai nos levar a dependermos de Deus. As lutas, elas vão nos levar a orar mais. As lutas, as perseguições ou a tribulação, as lutas que você enfrenta, elas têm feito o que na sua vida? Elas têm te levado para perto de Deus ou têm te levado para longe de Deus? Porque elas têm esse efeito, o do provar a nossa fé. Não é que Deus está provando a gente, tá? Porque Deus não prova ninguém, Deus não põe ninguém para ser tentado e cair em pecado. Deus não tenta ninguém. Na verdade, é a prova daquilo que Deus demonstra, e nós podemos ver pela luz da palavra. Ele ilumina e clareia o meu e o seu coração para saber o que está lá dentro. E muitas das lutas e dificuldades que nós vivemos no presente momento, eu digo isso nós aqui, não no contexto ali de Roma, mas nós, é por conta de nossas decisões, do acúmulo de maldade que a palavra de Deus mesmo diz em Tiago, que o nosso coração carrega, o qual também Jeremias 17:9 vai dizer, né? Enganoso é o coração, mais corrupto de todas as coisas, quem o conhecerá? Nosso coração é pecaminoso, ele tende para o mal, gente. Então nós temos que atentar, tomar o cuidado da gente saber que nós somos sim provados por Deus, mas a questão é, o provado é para o quê? Para que haja um amadurecimento, que haja uma aproximação do Senhor, uma aproximação daquele que nos
capacitará a passar por esses momentos difíceis que virá para todos nós. Virá para todos nós. E nós como que vamos lidar com cada uma dessas situações? Qual que é a esperança, qual que é a firme e fiel esperança que nós temos obtido? Porque é assim que nós iremos reagir a elas. Tá? A esperança cristã nos dá coragem e resistência em aflições prolongadas que exigem paciência. As perseguições e as tribulações podem redundar em benefícios para os crentes, bem como para o Evangelho. É no sofrimento que entendemos quanto somos dependentes da graça de Deus. Nas tribulações crescem as pessoas, as famílias, as igrejas e a nação. Esses grupos tomam um propósito de unidade em meio ao sofrimento. A tribulação nos torna conselheiros sábios e experimentados. A tribulação pode ajudar a nossa purificação espiritual, livrando-nos de pecados e imperfeições. Jesus nos deixou exemplo em todas as formas de tribulações. Entretanto, precisamos ter paciência, sabendo que a tribulação promove a paciência, que a paciência forma o bom caráter. A paciência, ela forma o bom caráter. E este, por sua vez, gera esperança. E na esperança nós somos confundidos, porque o amor de Deus, o Espírito de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então essa é a verdadeira esperança, gente. Nós precisamos levar uma vida cristã a sério. Né? Cultivar esse amor no seio da igreja, cultivar essa unidade, cuidado mútuo, o qual os PGMs irá ser o responsável por essa missão, por essa ordenança que o Senhor está dizendo aqui também, né? A questão da hospitalidade, nas necessidades dos santos, né? E daqueles que passam por privações. E outro ponto é preservar na oração. Preservar na oração. Deixa eu só, voltei aqui só um momentinho. Não importa quão grande seja a pressão, o que importa na verdade é onde está a pressão. A pressão sobre você, a pressão separa você de Deus ou empurra-o para mais perto de Deus. Você está sentindo uma forte pressão hoje? Está começando a ficar deprimido? Quando você estiver orando hoje, tire o fardo de suas costas e coloque-o nas costas de Deus. Ele sabe como lidar com os fardos, ele tem cuidado de você, Transforme esse momento tranquilo de devoção numa experiência que liberta pressões. É o que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Vou caminhar aqui mais rápido, tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos para o quarto ponto. Compartilhar as necessidades dos santos. Segundo Paulo, os crentes têm uma responsabilidade social com os demais irmãos na fé, especialmente em tempo de tribulação. O apóstolo conclamou os Gálatas a fazer o bem, especialmente aos da família da fé. O próprio Paulo estava muito ativo em levantar uma oferta para os santos pobres de Jerusalém. João, semelhantemente, ressaltou a providência para as necessidades dos irmãos. Tiago confirma esse princípio. A marca mais alta do amor, que eu estou vendo no computador, tá, gente? Só um pouquinho. A marca mais alta, né, do caráter cristão é o amor aos irmãos. Jesus disse, nisto, deixa eu só anotar aqui, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nisto saberão, né, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, o amor mútuo de um para o outro demonstra que nós somos filhos de Deus. Então, nós temos que cultivar esse amor. É um princípio, né, ao qual nós somos chamados a viver, né, através da oração, e nada mais é do que, se você orar pela vida desses irmãos, é um ato de amor, né, e as pessoas conhecerão que nós somos filhos de Deus, somos discípulos de Cristo se nós nos amarmos. Agora, se nós nos devorarmos uns aos outros, insultarmos, e enfim, o amor de Deus não é perceptível, não é evidenciado pela igreja do Senhor. Ou seja, vai ser outro, vai ser dono de outro, não dono de Cristo. Cristo não será o dono desse lugar, onde os irmãos eles se mordem, eles se, sabe, não tratam, não tem perdão, não há a disciplina, não há o cuidado de procurar viver dentro dos princípios
né, e da ética do padrão cristão, né, dos elevados padrões, né, inspirados por Jesus através da palavra de Deus, nós aprendemos. E pessoas que não procuram viver isso, realmente eles não refletirão a glória de Deus, eles não serão esse espelho, esse reflexo da glória de Deus, para que o povo, o mundo, possa saber que, olha, aquele povo se ama. Aqueles caras, eles só andam junto. Olha a alegria daquele povo. Parece que tá, sabe, tá no céu. Parece que tá, quando aquele povo tá unido, parece que o céu desce na terra, porque parece que não existe problema, não existe coronavírus, não existe, porque a unidade deles é tão grande, o cuidado deles é tão grande, a esperança que eles têm é tão grande, de falar desse Jesus, de viver esse Jesus, de praticar esporte, de cuidar do seu corpo para glorificar a Jesus, para cuidar da sua mente para glorificar a Jesus, por andar em santidade para alegar e bendizer a Jesus. Ou seja, nós teremos a evidência clara a esse mundo em trevas de que nós somos a igreja de Cristo, os verdadeiros discípulos de Cristo, a qual aponta para a cruz do Calvário. Todo aquele que todo aquele que ver isso em nós, que ele olhe, que nós apontemos para onde é o lugar onde nós encontramos essa nova vida, que nós encontramos essa paz, o qual é a cruz de Cristo, que nos possibilita viver em comunhão, que nos possibilita sermos pacientes, que nos possibilita, em mesmo a tribulação, para que nós oremos de maneira perseverante e compartilhemos as necessidades dos santos, né? E praticar a hospitalidade, aquele que estiver passando por necessidade, que nós abracemos, que nós acolhemos, que nós venhamos a fazer o uso das atribuições celestiais que foram dadas a nós como embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra, para dizer aos homens que se reconciliem com o Senhor, em um cargo tão glorioso que é ser embaixador de Deus nesse reino, nesse lugar, no meio dessa cultura, e não nos corrompermos com ela, ensinarmos essa cultura para os nossos filhos, essa cultura do céu, que você não vai encontrar essa cultura assistindo muitas das vezes, até mesmo novelas que se dizem bíblicas, aonde tem todo tipo de sensualidade, todo tipo de romancismo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não aponta para a glória de Deus. Até nisso você tem que tomar cuidado, meu irmão, para não dizer as piores, para aquelas novelas, aquelas porqueriadas toda, que muitas das vezes as pessoas abrem os seus lares para receber tudo aquilo, toda aquela cultura mundana. E aí é o porquê que não se desenvolve uma vida cristã genuína, autêntica, não se vence pecados, não tem êxito, não tem vitória sobre o pecado. Meus irmãos, nós precisamos cultivar a cultura do céu. E a cultura do céu, ela se encontra somente em um lugar. A cultura do céu, ela se encontra somente aqui, ó. Aqui, na palavra de Deus. Há dignidade para isso. Há dignidade, porque passará o mundo e todas as coisas, e ela não passará, porque ela é eterna. Deus tem dignidade, Deus é eterno. Então só há duas coisas que não podemos dar dignidade, e temos que viver por elas: Deus e a sua palavra. Não pelos meus sonhos, pelos meus projetos, pelos meus propósitos, pela próxima faculdade que eu vou fazer, pela escola onde eu vou colocar meu filho, porque ele vai ser um autodidata, ele vai ter formação aqui e ali. E aí nós damos dignidade. Por quê? Dignidade nada mais é aquilo que você dá valor, aquilo pelo qual você vive. Tá vendo? Dignidade, aquilo ali é digno da minha atenção, da minha devoção, da minha adoração, dos meus cuidados, do meu tempo. E nós damos tempo para todas essas coisas. E para aquilo que deve ter realmente a dignidade devida, Deus e sua palavra, a revelação de Deus, os conselhos de Deus para nós deixamos de lado. Por isso que sofremos muitas das vezes enquanto igreja, enquanto famílias cristãs. E mas onde que eu errei? É só ver, meu irmão, examine o seu coração. Para que você está sendo mais inclinado? Para o que você está sendo mais inclinado? O teu coração inclina para quê? Você só tem alegria quando você coloca um projeto de conquista na sua vida e você começa a viver de maneira mais audaciosa? Ou o projeto da sua vida é a palavra de Deus,
é a dignidade dada àquele que é digno, que realmente tem e deve ter a dignidade sobre a minha vida. E aí, em resposta a isso, eu passo a voltar a minha vida totalmente para Ele. Então, o esporte que eu pratico, se eu não glorificá-lo, eu prefiro deixar de fazer. Se a profissão que eu faço, ela não glorifica a Deus de fato, eu não devo praticá-la. Ah, mas eu vou passar fome. Não vai passar fome, Deus cuida de nós. Deus quer você como o chefe da sua família, Deus quer você como aquele que vai ser o pastor dos seus filhos, a conduzir a sua esposa no caminho do Senhor. Vai cuidar da santidade da igreja, da pureza da igreja, que não é minha, não é sua, é de Cristo. Se os anjos escondem o rosto quando eles chegam diante de Deus, e os anjos não têm pecado, gente. Os anjos encobrem o seu rosto. E nós chegamos diante de Deus de qualquer forma. Nós não damos dignidade à palavra dele. A palavra de Deus nós não damos dignidade, não temos tempo para ela, nós não temos tempo para exercer as disciplinas espirituais básicas da fé cristã, como vida devocional, meu irmão. Meu irmão, eu falo para você hoje, mas, meus irmãos, eu falo para vocês hoje, mas eu também sofri muitos anos sem praticar as disciplinas espirituais. E eu não conseguia viver uma vida santa. Eu não conseguia viver uma forma de agradar a Deus em todas as coisas. Porque cultura mundana, cultura totalmente, enganando-se, eu me enganando a si mesmo, por isso que Tiago fala, Tiago 1,24, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando você a si mesmo. Então, se você não consegue praticar a palavra, você vai acabar enganando-se a si mesmo. O seu coração vai te convencer de coisas, que aí Jeremias 17,9 está dizendo que ele é corrupto e enganoso, dizer que você está tudo bem. Não, rapaz, que vida devocional nada, acordar um pouquinho mais cedo para ler a palavra, para ter um tempinho com Deus, a sós. Não é comigo não. Isso aí é para outras pessoas que vão ser líderes de PGM. Não, é com você, meu irmão. É comigo e com você. É uma ordem de Deus que nós nos relacionemos a sós, pessoalmente com Ele. Meus irmãos, prolonguei um pouquinho e acabei não concluindo aqui mais, mas eu creio que eu já estava quase entrando no quinto ponto sobre a hospitalidade, mas também já falamos também sobre isso também, dentro do que nós podemos falar aqui. Mas a minha oração, meus irmãos, é que nós tenhamos famílias fortes, que nós possamos participar da escola bíblica dominical, sim, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, e que nós possamos nos aplicar a ter vida devocional, que nós procuramos nos exercitar na piedade. A piedade, eu vou exercitar a piedade como? Eu preciso encontrar meus irmãos no meio da semana, porque chega no dia de domingo, o que acontece? Eu estou com tanta saudade daqueles irmãos que eu quero bater um papo tão gostoso, que aí eu perco a oportunidade de poder chegar num visitante, de poder chegar, de convidá-lo para participar de um PGM, de uma escola bíblica dominical, de um momento, enfim, nós acabamos perdendo as oportunidades, porque nós não nos vemos muitas das vezes de semana, e aí no domingo nós estamos ali, nós queremos, e aí nós agimos de maneira tão fria, tão calculista, sabe, com a pessoa que está ali visitando a gente, o qual, poxa vida, deveria ter uma atenção mais voltada. Ai Deus, eu oro para você, eu oro a Deus para que isso mude, meus irmãos, em nosso ser, em nosso meio, para que a gente possa nos encontrar mais e mais vezes na semana, ou através de PGM, ou através de uma atividade física, ou através de uma coisa que nós também podemos participar, enfim. Mas é minha oração a Deus que a gente possa realmente cultivar isso. O vídeo ficou longo, me desculpa, mas algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês e que sejamos uma igreja forte, saudável, com crentes que praticam esses 5 princípios que nós abordamos aqui hoje, que é: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, e compartilhar as necessidades dos santos, praticando a hospitalidade. Deus abençoe a sua vida e que nós possamos cumprir a ordem de Cristo, a ordem do nosso Deus, para que nós possamos ser os seus agentes, esses embaixadores, a qual nos foi dada a honrosa missão de viver o cristianismo nessa cultura. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima. Forte abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.